Boa tarde. Hoje é dia 25 de junho de 2020. Nós vamos fazer agora a nossa atividade de geografia, tá bom? Então vamos lá. Lá no livro 5, vocês vão abrir na página 217 e colocar a data de hoje, tá? Bom, nós vamos falar sobre a desigualdade do espaço urbano, né? As formas que as pessoas utilizam o espaço da cidade, tá bom? Então vamos lá, peguem aí um lápis, todo mundo pegando um lápis aí, tá? Ou um marca-texto, tudo juntinho aí. Na hora que a tia estiver explicando, o que tiver que escrever, vocês escrevem, tá? O que tiver que sublinhar, vocês sublinham aí com o marca-texto, tá? Bom, diferente ou desigual? A cidade e a diversidade. Estudamos anteriormente que as cidades se diferenciam das áreas rurais por uma série de fatores. Além disso, vimos que pode haver diversas formas de organização no mesmo ambiente urbano. Como se organizam as populações que vivem nas cidades? Será que as cidades se organizam da mesma forma nos diferentes países e até mesmo nas diferentes regiões de um país como o Brasil? Claro que não, né, gente? Cada lugar, cada ambiente, né, vai se adequar àquele tipo de cultura das pessoas que vivem naquele determinado lugar. Sabemos que há diferenças entre os grupos humanos que vivem em locais diversos, nos quais podemos encontrar diferentes línguas e comportamentos. Mesmo quando estamos entre pessoas muito conhecidas, podemos perceber as diferenças, seja pelo jeito de falar, seja pelas opiniões a respeito de determinado assunto, né? Por exemplo, na minha casa, né? Nós aqui, não aqui em casa, onde eu moro com meu marido e meus filhos. Não sou eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, né? O que acontece? Cada uma, né, tem a sua forma de pensar, de agir, né? De falar determinadas coisas. Nós somos criadas com o mesmo pai, com a mesma mãe, né? Nos mesmos lugares. Só que até mesmo antes de cada uma se casar e de sair de casa, cada uma tem sua opinião, cada uma tem sua forma de ser, de falar, né, de agir. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Mesmo morando na mesma casa, no mesmo lar, né, meu pai e minha mãe, né, cada um tem a sua forma de pensar também, tá? Então, olha só. Nós estamos vendo aí 3 tipos de família, né? Cada uma de um jeito, cada uma com a sua cultura, né? O que nos torna diferentes de outras pessoas ou de outros grupos é a nossa cultura. Foi o que a tia Carol falou, cada um tem sua cultura, não existe pessoa que não tem cultura, tá? Cultura, o que é a cultura? É a forma como a pessoa vive, como ela age, reage, o lugar onde ela habita, tá? É o dia a dia dela que forma a cultura dela. Compreendemos a cultura como conjunto de conhecimentos, hábitos, artes, leis, costumes e manifestações diversas de um povo. Grifem isso. São maneiras de ver o mundo, de símbolos, de significados que existem há gerações, mas que podem ser transformados ao longo do tempo. Então, a cultura é um conjunto de conhecimentos, né, que a pessoa vive, tá? Por exemplo, aqui no Brasil, olha só esse prato aí, arroz e feijão, na página 217, né? O brasileiro, ele tem a cultura, o hábito de comer arroz e feijão todos os dias praticamente, né? Isso é uma cultura do Brasil. Claro que vai ter uma pessoa ou outra, um determinado número de pessoas dentro do Brasil que não comem quase todos os dias arroz e feijão, né? Mas é um prato típico do nosso país, né? A cultura manifesta-se em nossa vida de diferentes formas. Uma das maneiras pelas quais podemos identificar hábitos culturais é por meio de nossa alimentação. Nossos hábitos alimentares podem refletir desde costumes culturais do país ou da região em que vivemos e até costumes culturais dos países de origem de nossos antepassados. Pense em seus hábitos alimentares do café da manhã. Nele você come bacon com ovos e panquecas? Quase todos os dias? Não. Eu tinha um cunhado que ele era de Londres, né? Ele é de Londres, né? Ele, todos os dias, quando eu ia na casa dele, ou ele vinha pra nossa casa, todos os dias, ele fazia bacon com ovos, todos os dias. E a gente não comia, porque nós não temos o hábito. Apesar dele morar no Brasil, ele tem hábitos ainda lá de Londres, né, do país dele lá, né, lá na Europa. Tá? Ou arroz com sopa de algas e legumes em conserva, a gente come isso? Nós não temos o costume de comer esse tipo de coisa. Ou salsichas com mingau de aveia? Não! Alguns desses hábitos alimentares podem ser encontrados em países como os Estados Unidos, o Japão, a Rússia. Nós não. Ó o pratão aí de arroz e feijão.
Esses hábitos têm origem cultural e podem estar relacionados com a história desses países, com as religiões que são praticadas neles e até com a disponibilidade de alguns desses alimentos em cada território. Assim também ocorre conosco no Brasil. Vamos pensar no almoço e no jantar. Você sabe de onde vem o hábito brasileiro de comer arroz com feijão? É um hábito do nosso país. O arroz é originário da Ásia e foi levado para Portugal pelos árabes durante o período que ocuparam a Península Ibérica. Ele foi trazido pelos portugueses para o Brasil e já o feijão, apesar de ser encontrado em várias partes do mundo, não era consumido pelos colonizadores portugueses, né? O hábito de consumir feijão era mais comum entre a população escravizadas, tá? Que o cozinhava e misturava com sobras de carne de porco, que resultou na famosa feijoada. Muitos dizem, né, que os escravos, eles pegavam as sobras de carne dos seus senhores, né, e ali misturavam com feijão, por isso que surgiu a feijoada. Do encontro desses dois hábitos culturais tão distintos, arroz e feijão, né, surgiu essa parceria mais conhecida e difundida aí que a gente adora. Eu adoro arroz, feijão, ovo e tomate. Amo. Bom, aí quem ficar curioso, né, para saber como pode ser o café da manhã em diferentes lugares do mundo, pode assistir o videozinho que tá aí, né, disponível aqui, ó, tá? Coloca o celular na frente lá, pede papai e mamãe ajuda que vai te mostrar, tá bom? Então, vamos passando para a página 218. Ó, as diferentes culturas influenciam a forma como o ser humano ocupa o espaço. As cidades europeias são reflexos da cultura europeia, assim como as cidades asiáticas são resultado da cultura asiática. Por exemplo, quando a tia foi lá em Gramado, o ano retrasado, né? O ano passado, nem lembro. O que aconteceu? As pessoas lá, né, lá tem muitas, as pessoas que moram lá são pessoas, a maioria são pessoas que vieram, né, da Europa. Então as casas lá são completamente diferentes. Lá é um lugar mais frio, né? Por isso que muitas pessoas que vieram da Europa para cá foram para lá, né? Foram mais para o sul do nosso país, porque é um lugar mais frio e lembra mais o país deles, né? Então lá as casas são completamente diferentes, né? A alimentação é mais diferente da nossa. Claro, tem o arroz e feijão, que é o típico, né? Mas tem muitas coisas diferentes também, tá? Bom, no território brasileiro, observamos que há modos urbanos e rurais de organizar as atividades e que esses resultam em formas diversas de ocupar o espaço. Além disso, é importante lembrar que o Brasil possui uma população miscigenada, quer dizer, uma mistura aí, né, de raças, tá? E multicultural. Se ela tem mistura de raças, né, raças são de vários países, então também vai haver mistura de culturas, porque cada pessoa tem a sua cultura no seu país, né? Cuja composição se deu com o encontro das culturas indígenas, africanas e europeias, que ocorreu ao longo da formação do nosso país. Quais são, então, as três raças principais que formam o nosso país? O branco, o negro e o índio, não é assim? Aí, ó, nós estamos vendo aí um mapa, né, dos territórios indígenas, tá? Antes mesmo dos portugueses chegarem ao Brasil e aqui se estabelecerem, o território brasileiro já era ocupado pelos índios. Então, muito embora esses grupos apresentassem diferentes formas de organização, né, que eles fossem todos divididos, eles têm uma parte linguística parecida, tá? Então, assim, por exemplo, nós temos hábitos também de índios, como, por exemplo, dormir em rede, brincar na rede, tomar banho no rio, né, de comer milho cozido, que mais? Mandioca, né? Então, são hábitos que a gente tem, que a gente pegou, né, dos índios. Hábitos, por exemplo, dos negros também, como o pé de moleque, né, como a cocada, como a feijoada, que eu falei pra vocês agora há pouco, né? Então vai havendo essa mistura aí e a gente faz aquela comida brasileira, que é a mistura dessas principais três raças. Bom, os povos indígenas tinham manifestações culturais e formas de ocupação do território próprias, né? Apesar de serem índios, cada um tinha sua tribo, tinha a sua língua, né? Tinha sua forma de viver, porém eram muito parecidos, né? As diferenças entre esses povos refletiam-se na distribuição deles pelo território. Então tinha aqueles índios que moravam mais no interior das matas, tinha aqueles índios que moravam mais perto das praias, né? Então, olha só, aqui nesse mapa aí tá mostrando territórios indígenas, tá vendo? Então, esses territórios aí, ó, são uma organização social, né, em que o país, o nosso Brasil, no caso, o nosso governo, eles resguardam esses lugares para os índios,
tá? Então são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, né, que eles habitam aqui, que eles vivem permanentemente nesse lugar, tá vendo? Então ali eles vivem, eles fazem suas comidas, eles plantam, eles caçam, né, fazem lá suas danças, cultuam seus deuses, tá? Apesar de que também tem índios que já estão mais assim, que não tem tanta aquela cultura mesmo daqueles índios, né, dos antepassados, tá? Aí lá na página 220, vocês estão vendo lá, ó, nesses territórios, diferentes povos organizavam-se de maneiras diversas e ocupam espaços de acordo com seus costumes e tradições. Então, quer dizer, na sua casa, né, aqui em Manhuaçu, por exemplo, né, não tem toda uma divisão? Não tem? Tem o centro de Manhuaçu, tem a periferia, tem o outro bairro que tem que atravessar ali a BR, não é dessa forma? Então, a deles também, né, tem formas de viver, tá? Bom, então cada uma tem a sua forma de viver. Vocês estão vendo aí a morada tradicional, né, de famílias indígenas. Nesse desenho aí da questão C, da letrinha C, da página 220, vocês estão vendo casas em volta, né? E no meio tem uma parte, né, circular, que não tem nada. Isso aí chama-se ocara. O que é ocara? É onde eles, né, têm as suas casas em volta, né? E no meio aí, ó, no centro desse desenho, é o centro dela, onde eles faziam as atividades, né, as festas, as danças, né? Chama-se ocara, tá? Então, olha só, cada um tem a sua forma de viver. Tá vendo? Então, tá mostrando aqui os povos Yanomamis, né? Tá mostrando aqui os indígenas G, que é outro tipo de índio. Tá vendo? Cada um com a sua, né? Com a sua organização social. São parecidas? São, algumas até são, mas cada um tem o seu jeito próprio de viver, tá? E as comunidades quilombolas? Nós sabemos também, gente, que os negros, eles vieram para o nosso país, né? Sem querer. Eles vieram forçados como escravos, né? Os portugueses foram lá no continente deles, na Ásia, né? Eles também viviam como os índios, né? Bem parecido. E eles foram lá, né? Quando uma aldeia brigava com a outra, geralmente aquela que ganhava, né? Prendia aquela que escravizava, né? Vamos dizer assim, aquela tribo que perdia e vendia para os portugueses, né, para os espanhóis, e eles aí compravam esses escravos. Olha só, gente, comprar pessoas, compravam e traziam aqui para o Brasil para trabalhar forçado. Muitas vezes na maioria das vezes, eles eram separados dos seus familiares, criança pequenininha, né, pessoas idosas já separados, maltratados. Muitos nem quando chegavam aqui no Brasil, muitos já morriam no meio do caminho porque era uma viagem muito cansativa. Eles ficavam lá debaixo do sótão, lá da embarcação, pegavam doenças e ali mesmo eles jogavam os corpos no mar. É muito triste, né? Então, assim, nas comunidades quilombolas, no período em que o Brasil ainda utilizava mão de obra escravizada e era colônia de Portugal, surgiram por aqui os quilombos. O que eram os quilombos? Os quilombos eram lugares no meio das matas que os escravos, quando fugiam, eles iam bem para o interior do Brasil, porque eles já conheciam as matas, né? Eles podiam não conhecer a mata do Brasil, mas estavam acostumados a conviver em mata, coisas que os portugueses, espanhóis, né, e por aí vai, não tinham costume. Então eles iam para o meio das matas e ali eles viviam. Eles, né, faziam ali, derrubavam poucas árvores e ali eles viviam, né, livres, porém sempre com medo de serem encontrados. Então essas comunidades desses negros que eram escravizados, fugiam e iam para o interior das matas, e nesse lugar onde eles viviam chamavam quilombos, né? Então, quem são os quilombolas? São as pessoas que viviam nesses quilombos, tá? Então, assim, ali eles recebiam refugiados, índios refugiados, negros refugiados, né? O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, foi o maior quilombo que existiu, né, no nosso país. Aí lá na página 221, nós estamos vendo só, Dandara dos Palmares. O que é Dandara dos Palmares? Muito se fala sobre Zumbi, o Zumbi dos Palmares, que era o líder do maior quilombo, né? Bom, muito se fala sobre Zumbi e a formação do Quilombo dos Palmares, que era o local onde homens e mulheres africanos escravizados e seus descendentes
buscavam refúgio e organização política após fugir da escravidão, né? Eles iam para essas matas, ficavam ali, mas no fundo eles morriam de medo, né? Sempre atentos se alguém pudesse, né, chegar ali e acabar com eles, tá? Dandara, ela foi uma guerreira negra do período colonial aqui do Brasil. Ela dominava técnicas de capoeira, ela, né, vivia com o lado do marido, Zumbi, ela é a esposa dele, né? Liderou homens, mulheres nas batalhas de conquista e proteção do Quilombo dos Palmares. Muito do que se sabe sobre ela é registro dos relatos orais, né? Porque era passado de geração para geração através da fala. Tá? Então, mesmo depois que a escravidão acabou, em 1888, muitas comunidades quilombolas, né, muitos quilombos, continuaram existindo, tá? E passou a ser chamado de quilombola. Aí, cerca de mais ou menos umas mil comunidades quilombolas estão certificadas pela Fundação Palmares, né? Então, esse mapa aí, da página 221, tá mostrando aí, ó, né, a quantidade, aí tem uma legendazinha que tá mostrando, tá vendo? Os lugares, a quantidade de comunidades que existiu em cada lugar do nosso país. Tá vendo aí? A maioria ficava no centro, tá? A maior parte aí, ó, ficava um pouco no Nordeste e depois no centro, tá? Entre a região Centro-Oeste e Norte. Aí na página 222, está mostrando aí que as comunidades quilombolas são grupos étnicos que predominantemente constituídos da população negra, rural ou urbana, descendente de ex-escravos, né? Então, assim, nós temos aí a capoeira, que é uma manifestação cultural afro-brasileira, tá vendo? Nós temos aí, ó, na letra B, o jongo ou o caxambu, que é uma dança de roda também de origem africana, tá vendo? Que faz parte da tradição dos africanos, né? Então, assim, são danças, são lutas que eles têm esses costumes, que eles têm essas tradições, né? E que muitas vezes, quando eles vieram para cá escravizados, eles não puderam continuar com as suas tradições. Muitos faziam escondidos. Alguns senhores até aceitavam que eles, né, em seus momentos de lazer, que eram pouquíssimas horas, eles pudessem ali, né, se divertir naquele momento. Bom, diferentes manifestações culturais do espaço urbano. Conforme podemos observar, em um mesmo território nacional, há diversos modos de organização cultural. E como a cultura se mostra nas diferentes maneiras de construir os espaços que habitamos? Uai, olha só na página 223, tá vendo? São lugares diferentes, pessoas estão fazendo coisas diferentes, tá vendo? Então, cada grupo, cada população aí, ó, ela demonstra sua cultura de forma diferente. Olha esses desenhos aí, estão vendo? Né? Ela influencia, gera mudanças, tá vendo? Ó, as pessoas ocupam os ambientes aí de formas diferentes, né? A quantidade de carros, tem lugares, tem muitos carros, outros não, tem lugares que são maiores, menores, né? São Paulo nem é tão grande assim, é o lugar que mais tem pessoas no nosso país, né? Igual, por exemplo, Minas Gerais é um estado grande, né? Mas que tem menos pessoas que outros estados. Então, assim, a região norte é o maior, né? Tem uma, né, infinidade aí de hectares, né? Mas é um lugar que menos tem pessoas. Por quê? Por causa da natureza, das matas, da vegetação. Então, isso depende muito do lugar, tá vendo? Então, vocês estão vendo aí, ó, cidades mais antigas, que apresentam ruas mais estreitas, e cidades mais novas, com ruas maiores, com bastante carro, tá vendo? Isso, no decorrer do tempo, vai mudando aí, né, a cultura, tá? Aí, o que vocês vão fazer? Lá na página 224, vocês vão fazer o que está pedindo, vai tirar uma foto e mandar na plataforma. Vão responder a página 225, responder a página 226, responder a página 227 e responder a página 228. Antes de vocês fazerem as atividades, eu gostaria que vocês tivessem um compromisso, a responsabilidade, que vocês já são grandes, né, de estarem estudando antes de responder essas questões. A tia já explicou aqui para vocês, né? Então, quando vocês chegarem, né, depois de ouvir a tia falando, volta lá, terminou, parou o vídeo, volta, dá uma estudada, leia, releia aquilo que é importante, vem cá, façam as atividades com respostas completas, começando com letra maiúscula, terminando com ponto, tá? Prestando atenção, mostra aos pais,
tá? Todos os dias tem que mostrar as atividades para os pais. Aí terminou, beleza, passa para a próxima atividade, tá bom? Beijo para vocês.